Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova 1 de vocês, do semestre 2020.2, apesar da gente estar, né, no começo de 2021. Então, os assuntos da prova 1 são estatística descritiva e conceitos básicos de probabilidade. Nesse semestre a gente vai ter três provas, certo? Três unidades. Então, começando com a questão 1, é uma questão de estatística descritiva, vale um ponto. A questão diz assim: o professor decide fazer um ajuste nas notas de prova de sua turma, seja Y a nota transformada e X a nota original obtida pelos alunos. A transformação se dá de acordo com a seguinte equação. Então, a gente tem aqui a expressão, certo? Y vai ser, nesse caso, 0,1 vezes x menos 0,2. Julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso. Aí a gente vai lá no 1. Amplitude das notas transformadas é igual à amplitude das notas originais. Opa, peraí, vamos pensar direitinho. Imagine que eu coloquei meus dados no rol, certo? Então aqui eu vou ter x1, x2, essas parênteses a gente diz quando para botar que ele já está ranqueado do menor para o maior. Até o xn, não sei quanto é n. E aí eu vou transformar, fazer essa mesma transformação. Vou ter y1, y2 e assim sucessivamente até o maior valor lá, o yn. O yn, a transformação como é? O yn vai ser 0,1 vezes o xn menos 2. Essa transformação ela vai deslocar os dados todos juntos. O menos 2 desloca, o 0,1 expande ou diminui. Mas como é positivo, não vai mudar a ordem. Então, a amplitude do y, a amplitude de y, que é o maior, o yn menos o y1, vai ser igual a, usando a transformação, 0,1, o maior do x, menos 2, menos 0,1, o menor do x, menos 2. Daí, 2,0. Daí a gente vai ter o quê? Esse 2 corta com esse 2, a gente vai ficar com 0,1 vezes xn menos x1, que é a amplitude do x. Essa aqui é a amplitude do x. Então, olha só, é igual? Falso, porque não é igual a 0,1 vezes a amplitude das notas originais. Então, a primeira é falsa. Aí vamos para a segunda agora. Tentar fazer a letra menorzinha para caber tudo. A amplitude interquartil das notas transformadas é igual a 0,1 amplitude interquartil das notas originais menos 2. Essa, se vocês prestarem atenção no que é amplitude interquartil, a amplitude interquartil vai ser o Q3 de y menos o Q1 de y. E como não vai mudar, essa transformação não vai mudar a ordem, ela vai ser igual à transformação, a transformação 0,1 vezes o Q3 do x. Então, a gente vai ter essas mesmas expressões, parecido com o que eu fiz aqui embaixo. Então, a gente vai ter 0,1 vezes o Q3 do x menos 2 menos 0,1 vezes o Q1 do x menos 2. E aí eu vou cortar de novo esse 2 com esse 2. Então, o que sobra é 0,1 vezes a amplitude interquartil de x. Então, a de y é 0,1 vezes a amplitude interquartil de x. Então, olha só, essa segunda expressão ela vai estar falsa também por causa do menos 2. O menos 2, na verdade, cancela um com o outro. Então, falso, falso. Agora vamos para o 3. Aqui é o 1. Aqui é o 2. Vamos fazer o 3 aqui. Como tá ficando feio, né? Vamos fazer o 3 aqui. A mediana das notas transformadas é igual à mediana das notas originais. Falso também, porque é a mesma lógica do que 3 e do que 1. A mediana do y transformada vai ser 0,1 mediana da x menos 2. Então, ela não vai ser igual, ela vai ser diferente. Então, falso, já botei. Aí o 4, vou fazer o 4 aqui. O desvio padrão das notas transformadas é menor do que o desvio padrão das notas originais. Aí vocês lembram a regra que a gente tem? Olha, que V de AX mais B, se esse aqui é Y,
é igual a A ao quadrado V de x. Então, se eu passar a raiz dos dois lados, o desvio padrão de y vai ser A, o módulo de A, na verdade, vezes o desvio padrão de x. Como A, nesse caso aqui, é menor do que 1 em módulo, então o desvio de y é menor do que o desvio de x. Verdadeira essa resposta. Porque estava lá dizendo menor. Se esse número que está multiplicando x, se essa constante multiplicando x for em módulo maior do que 1, aí essa alternativa seria falsa. Tranquilo? Então vai depender aí do que saiu no sorteio de vocês. Então, essa era uma questão relativamente tranquila. Eu vou ajustar aqui essa pontuação. Talvez eu dê um pouquinho mais de ponto. Ou vocês veem lá no sistema na hora da prova. Certo? Então, vamos daqui a pouco fazer a 2. A questão 2, ela tem duas versões, certo? Por isso que tem dois colados aqui no... Tem duas vezes ela colada aqui. Então, eu peguei duas provas diferentes para vocês verem que a questão não é sempre igual. Eu faço pequenas modificações lá no multiprova. Então, vamos começar fazendo a de cima. Uma empresa seleciona 15 funcionários fumantes e promove um ciclo de palestra com os mesmos para esclarecimento sobre os efeitos prejudiciais do cigarro à saúde. Após essas palestras, são coletados dados sobre a quantidade de cigarros que cada um desses fumantes está consumindo diariamente. Então, essa é a nossa variável que a gente vai ter aqui embaixo. Tais dados são expressos da seguinte maneira. Então, aqui, se a gente contar, olha, a gente vai ter informações de 15 pessoas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Então, a gente tem o nosso X, que é a quantidade de cigarros, e nosso N é 15. 15 dados. Com base nesses dados, julgue as afirmativas abaixo. É verdadeiro ou falso? Eu vou botar assim, o V e o F, aqui entre parênteses. Aí, questão 1. A média amostral é maior do que a mediana amostral. Opa! Então, a gente tem que calcular a média e tem que calcular a mediana, certo? Então, vamos começar calculando o x barra 15 e depois a gente vai calcular o Q2, que é a mediana. Para calcular o x barra 15, a gente deixa eu somar tudo e dividir por 15, o número de observações. Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora. A gente fazer essa conta. Vamos lá, 5 mais, deixa eu ver quantos 10, mais 3, 10. Então, 5 mais 30, mais, ó, 5, 3, 10, 3, 11, mais 33, mais 1, 2, 3, 4. 4 vezes 12, 48, mais 3, 13, 39, mais 26. Então, foi 181 dividido por 15. Então, a média deu 12,067. E a mediana? Como é que a gente faz para a mediana? A mediana é o valor do meio dos dados. Como esse número de dados é 15, a posição da mediana vai ser n mais 1 sobre 2. Então, é 16, né? 15 mais 1 sobre 2. Dividido por 2, a posição dela é 8. Então, a mediana é o oitavo valor. Qual é o oitavo valor? A gente vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo valor é 12. Então, quer dizer que a média é maior do que a mediana. Vamos ver lá qual era a afirmação. A média amostral é maior do que a mediana amostral. Então, a primeira é verdadeira. Tranquilo? Depois a gente faz nesse outro conjunto de dados. Segunda afirmação. O valor 26 é atipicamente alto, segundo a regra da amplitude interquartil. Opa, então eu tenho esse cara daqui, 26, que está atípico para cima. Será que é? Vocês lembram como é que a gente faz? Ele vai ser atípico. Então, essa é a primeira, aí a 2. Valor atípico, atipicamente alto. Se xi for maior
do que o Q3 mais 1,5 vezes a amplitude interquartil. Então, preciso definir Q3 e Q1 para calcular essa amplitude. Ora, eu vou pegar essa posição que a gente já calculou, n mais 1, a posição do Q3 é 3 vezes n mais 1 sobre 4. Então, nesse caso, n mais 1 é 16, 16 dividido por 4, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o Q3 é o 12º valor, o Q1 vai ser n mais 1 sobre 4, a posição dele. Então, vai ser o 16 dividido por 4, o quarto valor. No rol. Mas eu já tinha dado para vocês no rol para facilitar a questão. Para gastar menos tempo. Então, vamos achar o quarto valor. 1, 2, 3, 4. Q1 é 10. Agora o Q2. Ou o Q3. É o 12º, né? 15º, 14º, 13º, 12º. 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, o Q3 vai ser igual a 13. Daí que a amplitude interquartil é igual a 3. Então, para ser atípico, eu vou somar 13 mais 3 vezes 1,5. O que vai dar esse número? 13 mais 3 vezes 1,5. 17,5. E aí vamos ver. O valor 26 é atipicamente alto, verdadeiro. Tranquilo? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui. 12º valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Q1. 1, 2, 3, 4. Tranquilo. 1,5 mais 13. Então, primeiro era verdade, essas 2 é verdadeira. Não devia ter colado as duas questões, né? Vamos continuar. Acho que eu vou acabar riscando por cima dessa 2. Questão 3. O valor 5 é atipicamente baixo. O valor 5 é atipicamente baixo, segundo essa mesma regra. Opa, agora já vai facilitar por fazer 3, porque eu já calculei os quartis e ambos os interquartil. Então, é atipicamente baixo se, somente se, xi for menor do que o Q1 menos 1,5 vezes AQ. Q1 é 10. 10 menos 1,5 vezes 3, quanto é que dá? 5,5. Opa, então peraí. 5 é atipicamente baixo, está abaixo de 5,5. Então esse também é verdadeiro. Então foram 3 verdadeiros até agora. Aí vamos ver o próximo quarto agora. Amplitude não é afetada pelo maior valor da amostra 26. Opa, vocês lembram que a amplitude é o maior menos o menor? Então ela é afetada sim por esse maior valor da amostra. Ela é 26 menos 5. Se esse valor mudar, a amplitude muda. Então essa aqui é falsa. E o quinto agora, a amplitude interquartil não é afetada pelo menor valor da amostra 5. Verdadeiro. Por quê? Porque a amplitude interquartil a gente já calculou. Ela depende só do Q3 e do Q5. Do Q1 e do Q3. Então, a amplitude interquartil depende de Q3 menos Q1. Então, ela não sofre influência de mudanças nesse valor, se forem mudanças pequenas, né? Então, ela não é afetada pelo valor exato 5. Tranquilo? Então, ó, V, 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 FV. O que é que muda se eu pegar uma prova de uma outra pessoa? Ou nessa segunda versão da questão 2? A mesma enunciado, certo? 15 pessoas. Muda o valor menor aqui, que eu dei,
Vou mudar esses valores, o 8 e o 16. O restante fica igual. Daí que, como mudaram dois valores, a média vai mudar quando eu for calcular. Então, eu vou ter que calcular ela de novo. Mas vamos fazer pela ordem aqui. O 1, olha, a amplitude interquartil não é afetada pelo maior valor da amostra 16, pela mesma lógica que a gente respondeu agorinha, verdadeiro. O valor 8 é tipicamente baixo, segundo a regra da amplitude interquartil. Como nada mudou, para ser atipicamente baixo tem que ser abaixo desse 5,5. Então, 8 é acima de 5,5, esse é falso. O valor 16 é tipicamente alto, segundo a regra da amplitude interquartil. Falso também, por quê? Porque a gente não tinha visto que tinha que ser acima de 17,5. Vejam que o miolo não mudou nada, só mudei aqui os valores extremos. Aí a média mostral é maior do que a mediana mostral, vamos ver, a gente vai ter que somar de novo. A mediana continua sendo, o oitavo valor continua sendo 12, mas a média vai mudar. Então a gente vai ter 8 mais aí 30, né? Aqueles 3 10, mais 33, os 3 11, mais 48, que eram os 4 12, mais 39, os 3 13, mais 16, o último valor. Então deu 174. Aí agora eu divido por 15, ficou 11,6. Então nesse conjunto de dados aqui, a mediana dos 15 é 11,6, que a gente pode ver vai ser menor do que a mediana, que é 12. Então olha só, a média amostral é maior do que a mediana amostral, falso aqui nisso. E por último, a amplitude não é afetada pelo menor valor da amostra 8, vai ser falso, porque a amplitude é o maior menos o menor. Então, ela sofre influência, sim, do menor valor da amostra. Tranquilo? Até que coube, né? Tudo na mesma página. Então, essa era uma questão de estatística descritiva. A maior parte das questões, se vocês olharem, envolve medidas separatrizes. Só tem uma que envolvia a média, mas também tem a mediana, que é uma medida separatriz. Vamos para a próxima. Aí essa também é só uma de teoria. Tem duas versões também dela. Então, versão 1 e versão 2. Qual é a diferença entre elas? E um eu estou falando de diminuir, na outra eu estou falando de aumentar. Então, vamos começar na de cima. Diminuir a frequência de dados nas caudas de uma distribuição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu tivesse um conjunto de dados assim, ó. Aqui na cauda, eita que eu estou exagerando, né? Mas bora lá. Então, as caudas da distribuição vão ser as pontas, certo? Ou essa ponta para cá, ou essa ponta para cá. Eu poderia ter feito mais para cá, alguns assim. Se eu diminuir a frequência dos dados, ou seja, como se eu estivesse apagando, eu vou pintar em amarelo, vocês imaginam que eu estou apagando eles. Se eu apagar valores assim nas caudas, certo? Então, diminuir a frequência vai afetar o desvio padrão? Sim, né? Vocês lembram que o desvio padrão, o S é a raiz n-1 da soma dos quadrados dos desvios em relação à média, somando todos, da soma dos quadrados dos desvios. Quer dizer que se eu eliminar alguns pontos aqui, eu vou eliminar os maiores quadrados de desvios. Então, certamente eu vou afetar o desvio padrão. Então, essa aqui é falsa. Aí aqui, não afeta o desvio padrão se a diminuição das duas caudas for balanceada em relação à média. Essa daqui é falsa também. Por quê? Porque entra aqui quadrado do desvio. Não entra para um lado, o que está para cima da média, não vai ser contrabalanceado com o de baixo. De toda forma, eu vou diminuir o espalhamento. Vocês imaginam, se eu apagar esse grupo daqui, esse grupo daqui, vejam que o dado está mais condensado no meio. Então, eu vou tirar a média de quadrados de desvios menores. Então, vai sim afetar o desvio padrão. Então, ó, não afeta se a diminuição das caudas for balanceada, falso também. Aumenta o desvio padrão, falso, porque ele vai diminuir, a gente vai ficar com os dados mais concentrados no meio. A terceira, não podemos afirmar nada sobre o desvio padrão sem conhecer o padrão exato da diminuição.
O que é falso também, porque a gente pode afirmar sim, vai reduzir o desvio padrão, que é a resposta correta. A gente já sabe que vai ficar mais concentrado se eu eliminar os valores da ponta. A segunda versão dessa questão seria o espelhado dela. Agora, em vez de diminuir, eu vou aumentar. Então, eu vou apagar, certo? Eita, apaguei uma bolinha. Bota as bolinhas de novo. Agora, imagina, eu tenho aqui, né, minha média por aqui. Imagina agora que eu aumento. Vou fazer até contra cor para a gente ver. Começo a aumentar, a colocar mais dados na ponta. Coloco um bem aqui. Tanto faz ser só na cauda de baixo, só na cauda de cima. O que vai acontecer? Como eu botei ele para baixo, nesse caso aqui a média ia um pouquinho para baixo. Mas isso não vai afetar aqui, eu vou aumentar o espalhamento médio em relação à média. Então, o raciocínio análogo da questão anterior, o desvio padrão vai aumentar. Então, aumenta o desvio padrão. Essas outras são todas falsas. Não afeta, reduz, não podemos afirmar e não afeta se for balanceado. Todas essas são falsas. A gente sabe que quando a gente acrescenta nas pontas, a gente aumenta o espalhamento, então o desvio padrão aumenta. Então, essa era uma questão tranquila, só de teoria. Vamos para a questão 4. A urna 1 possui 4 bolas brancas e 10 pretas. A urna 2, 3 brancas e 3 pretas. Opa, tá faltando um S aqui. A urna 3, 5 brancas e 5 pretas. Uma urna é selecionada aleatoriamente e, a seguir, uma bola sorteada aleatoriamente é considerada preta. Certo? Então, a gente tem essas 3 urnas. Vou fazer o desenho aqui das urnas. Urna 1, urna 2 e urna 3. Primeiro sorteia uma dessas 3, e aí a gente não sabe qual é a sorteada, olha a bolinha, seleciona a bolinha e opa, essa bolinha é preta. É isso que a gente está vendo aqui. Então, vamos definir aqui, primeiro, né, antes da gente dizer isso, como é um sorteio aleatório, essas 3 urnas vão ter chances iguais de serem selecionadas. E aí o que eu acho, como é que a gente vai representar melhor essa questão, vai ser a gente colocando em árvore. Mas deixa eu só anotar os dados antes disso. A urna 1 vai ter 4 brancas e 10 pretas. A urna 2, 3 brancas e 3 pretas. E a urna 3, 5 brancas e 5 pretas. E aí a gente puxou uma preta. Veja só a gente pensando. Se eu olhasse uma preta, eu ia dizer, provavelmente veio dessa urna aqui, olha. Porque essa urna tem bem mais bola preta do que as outras urnas. Então, a gente vai ter, na verdade, uma probabilidade condicional. Os eventos que a gente vai ter, eu vou chamar B, eu vou chamar P de bola preta. E vou chamar o 1, o 2 e o 3, a urna a ser selecionada. Então, vou apagar esse desenho para criar mais espaço, vou botar assim, menorzinho ele. Então, vamos fazer na árvore, certo? Primeiro a gente escolhe a urna. Urna 1, urna 2 ou urna 3. Urna 1, urna 2 ou urna 3. E aí, como eu falei para vocês, né? A probabilidade vai ser 1/3 de cada uma dessas, porque é selecionada aleatoriamente. E aí, a gente vai selecionar, independentemente da urna, que eu não sei qual vai ser, a gente puxa uma bola. Essa bola pode ser preta ou branca. Preta ou branca. Preta, opa, saiu um B, onde era para ser um P. Preta ou branca. Vamos anotar, já que a pergunta encontre a probabilidade de a urna 1 ter sido selecionada se a gente viu que a bola foi preta. A gente já sabe que tem essa informação de que a gente viu uma bola preta. Então a nossa pergunta qual é a probabilidade, sabendo que a bola é preta, de ser a urna 1 que foi selecionada? Tranquilo? Então vou colocar, como vocês sabem, eu gosto de colocar as estrelinhas dizendo o que a gente sabe. A gente sabe que a bola é preta. Então pode ser bola preta e urna 1,
bola preta e urna 2, bola preta e urna 3. E eu não anotei as probabilidades, né? Qual é a probabilidade de a bola ser preta, sabendo que é urna 1? Aí a gente tem 10 pretas em 14 no total, então é 10 sobre 14. Qual é a probabilidade, sabendo que estou na urna 2, da bola ser preta? 3 sobre 6. Vou botar já 0,5 aqui. E nessa, a última, também está balanceada, está 5,5. Então também é 0,5. Tranquilo? E qual é a nossa pergunta? Se eu sei que eu estou em uma dessas 3 estrelas, eu quero saber qual é a probabilidade de estar nessa aqui especificamente. Então, uma questão de teorema de Bayes, a probabilidade da urna 1 sabendo que é preta, a gente vai fazer a probabilidade da interseção, dividido pela probabilidade de ser preta a bola. Aqui é a definição, né? Mas vocês vão ver que vai dar o teorema de Bayes. E para calcular o numerador, a gente vai aplicar a regra do produto. Então, 1/3 vezes 10 sobre 14. No denominador, a gente vai ter a soma dessas 3 estrelas, essas 3 interseções, que a gente vai calcular cada uma delas pela regra do produto. Então, vai ser 1/3 vezes 10 sobre 14, repete, né, o primeiro. Agora a segunda, 1/3 vezes 0,5 e a terceira, 1/3 vezes 0,5. Então, vamos reparar aqui que 1/3 vai cortar, porque ele aparece em todos os cantos. Na verdade, como os 3 cenários eles têm a mesma probabilidade de acontecer, porque é chance igual, é aleatoriamente, que é a urna selecionada. Então, a gente pode anular esse 1/3. E aí vai faltar só a gente fazer essa conta aqui. 10 sobre 14 dividido por 0,5 mais 0,5 dá 1. 1 mais 10 sobre 14. Vamos fazer essa conta. Vai dar a nossa resposta. Então, 10 dividido por 14 dividido por 1 mais, abre parênteses, 10 dividido por 14. Como eu falei para vocês, a gente deixa para fazer a conta bem no finalzinho, assim, não fazer arredondamento, que é para bater lá nas casas decimais. Então, se a gente fizer assim, indicando, não sei se vocês estão vendo aí a resposta, 0,41666 é uma dízima, né? Então, 0,417 é o resultado da nossa questão. Então, como eu tinha dito para vocês, sempre cai uma questão de teorema de Bayes na prova 1. Questão 5 agora. Uma prova contém 8 questões independentes uma das outras. Então, eu já vou anotar aqui n igual a 8 questões. Cada questão tem 6 alternativas e apenas uma alternativa é correta. Então, é uma questão de múltipla escolha, 6 alternativas, só uma é correta. Um aluno que não estudou nada entra no sistema da prova e simplesmente chuta aleatoriamente uma das respostas, de forma que a probabilidade de acertar cada questão é igual, independente das demais questões. Tranquilo? Então, a gente tem independência aqui, ó. E já estou dizendo que ele vai chutar, chuta aleatoriamente, tem uma delas que é correta, então ele tem uma chance igual. Vamos começar por aí, né? Eu vou começar definindo assim. Não, aqui vamos terminar de ler a questão. Qual é a probabilidade de o aluno acertar exatamente em uma questão na prova? Então, como eu disse, vamos começar definindo os eventos. Eu vou definir o evento aí, o aluno acerta a questão I. Ou a iésima questão, certo? E varia de 1 a 8, porque eu tenho 8 questões nessa prova. Tranquilo? Então, comecei definindo meus eventos. Eu tenho 8 eventos. Aí, vamos nos perguntar o seguinte: qual é a probabilidade do aluno acertar uma questão? A gente já sabe que é independente das outras e a gente sabe que ele vai chutar aleatoriamente. Então, cada questão vai ter A, B, C, D, E e F, ele chuta tudo igual, a probabilidade dele acertar só vai ter uma correta, é 1/6. 1 sobre 6. 5/6 dele errar. Ele vai marcar uma dessas aleatoriamente e só uma delas é que vai ser verdadeira. Aí, então, a gente já sabe, né, para todo I, independentes. Os AI são independentes. Aí vamos para a pergunta. Qual é a probabilidade de acertar exatamente uma?
Aí exatamente uma, veja só, acerta uma e erra as outras. Então, vamos supor que ele acertou a primeira. Então, vou dar uns exemplos aqui. Então, acerta a primeira, erra a segunda, erra a terceira, até a última. Ou ele pode acertar a segunda. Então, aí ele erra a primeira, acerta a segunda, erra a terceira e assim sucessivamente, até errar a oitava. Tranquilo? Se a gente fizer, deixa eu apagar essa parte aqui que não precisa mais. Se a gente fizer nos diagramas de Venn, a gente vai ter assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou botar 8 aqui. Então, A1, A2, A3, A4, A5, só para ilustrar, tá, gente? Porque se a gente fosse achar que está fazendo proporcional, era para ser bem menor, que é um sexto só do desenho. Onde é que estariam a possibilidade de acertar só a primeira? Tá aqui. Acerta só a primeira e não acerta mais nenhuma. Só a segunda. Só a terceira. Só a quarta. Só a quinta. Só a sexta. Ixi, não sei mais nem onde é que está o meu sexto. Só a sétima. Já não estou mais. Vamos aqui, né? Só a sétima e só a oitava. Então, se vocês pensarem bem, a gente vai ter 8 possibilidades. Ou acerta só a primeira, só a segunda, só a terceira, só a quarta, só a quinta, só a oitava. Então, a gente vai ter 8 possibilidades. E qual é a probabilidade de cada uma delas? Se vocês olharem no diagrama de Venn, elas não têm interseção entre si. Elas são mutuamente excludentes. Então, eu vou somar a probabilidade de cada uma delas. Eu somo tudo. Tenho que calcular para as 8. Qual vai ser a probabilidade desse cara aqui? Só a primeira. Só acerta a primeira. A gente vai ter pela independência a probabilidade de acertar a primeira, 1 sexto, vezes a probabilidade de errar a segunda, 5 sextos. Se ele acerta com 1 sexto, ele erra com 5 sextos. Probabilidade de errar a terceira e até o final, até o oitavo. Quantos termos a gente tem aqui? A gente vai ter 7. 7 termos, do 2 ao 8. Então, essa probabilidade vai ser, na verdade, 1 sexto vezes 5 sextos a sétima. Tranquilo? Se a gente fizer as contas para esse daqui, vai dar a mesma coisa. 1 sexto aqui e o resto 5 vezes 5 sobre 6 elevado a 7. Então, todas essas 8 possibilidades, elas vão ter a mesma probabilidade. Daí que posso botar 8 vezes essa probabilidade que a gente já calculou. 1 sexto vezes 5 sobre 6 elevado a 7. Então, vamos ver se dá certo. A nossa conta vai bater. 8 vezes 1 sobre 6 vezes 5 sobre 6. Aí tem que virar a calculadora. Elevado à sétima. Aí tá aqui para vocês, olha a resposta. 0372. Vocês estão vendo aí 03721. Que é o item D. Tranquilo? Então era uma questão para a gente trabalhar a independência. A gente trabalhava independência e trabalhava também probabilidade clássica aqui, quando a gente teve que calcular essa probabilidade de acertar cada questão. Essa eu já considero média para difícil. Aí vamos fazer agora essa questão que eu tirei dos roteiros. Eu sempre disse que sempre tem uma questão que cai dos roteiros, então vamos lá, essa foi do roteiro. Considere o seguinte enunciado para responder as próximas 3 questões. A população de certo país consiste em 3 grupos étnicos diferentes. 1, 2, 3. Cada indivíduo pertence a um dos 4 maiores tipos sanguíneos. O, A, B e AB. A tabela abaixo apresenta a proporção de indivíduos em diversas combinações entre grupos étnicos e tipos sanguíneos. Então, a gente tem aqui as probabilidades ou as proporções. Um indivíduo é selecionado aleatoriamente dessa população.
Então, a gente vai usar a probabilidade frequentista, certo? Pergunta, né? Pergunta 1. Qual é a probabilidade dele não ter sangue do tipo A e não ser do grupo étnico 2? Então, qual é a probabilidade de não ser A e, que dá interseção, não ser, eu vou chamar assim, tipo 2. E não ser do tipo 2. Um e outro, certo? Então, eu vou passar um risco no que não pode, lá no nosso gráfico. Então, ele não é do tipo A e não é do tipo 2. Sobrou esse resto todo. Então, qual vai ser a probabilidade? A soma desses outros que sobraram. Então, a gente vai ter 0,082 mais 0,008 mais 0,004 mais 0,214 mais 0,065 mais 0,02. Agora eu vou ter que refazer esse número todinho na calculadora. 0,082 mais 0,008 mais 0,004 mais 0,214 mais 0,065 mais 0,02. Então, 0,393 é a resposta. Aqui está no item E. Tranquilo, né? Era uma questão de I, que é uma questão de interseção. E envolvia também complementares. Aí, o próximo item, mesmo enunciado, a mesma tabela, só o que vai mudar é a pergunta. Qual é a probabilidade dele ter sangue do tipo A ou não ser do grupo étnico 2? Agora, qual a probabilidade dele ter sangue do tipo A ou, que é a união, não ser do tipo 2? Tranquilo? Então, eu vou marcar lá, em vez de marcar em preto, eu vou marcar agora em azulzinho na tabela. Os que a gente vai somar, porque se é a união, pode estar em um, do outro ou nos dois. Então, tipo A entra e não é do tipo 2 entra. Então, não é do tipo 2, não é do tipo 2, não é do tipo 2. Esses aqui são, então não vão entrar. Esse entra, esse entra, esse entra. Tem várias formas de fazer essa questão. Vocês podiam também usar a regra geral da adição. Talvez desse mais conta. Na verdade, aqui eu vou fazer o quê? Eu posso fazer um menos o complementar desse, né? Qual é o complementar desse? São esses três, ó. 1, 2, 3. Foi só esses três que ficaram de fora. Tudo tem que a soma dar 1. Então, 1 menos. Como seria o complementar desse? Se a gente passar a lei de Morgan, seria A complementar a interseção T2. Vocês lembram a lei de Morgan? O complementar desse? O que é união vira interseção. Então, ó, A complementar fora de A, interseção T2. Vou fazer assim que eu acho que vai dar menos conta. Então, 1 menos, abre parênteses, complementar. 1 menos esse. Que é o que eu vou fazer aqui. 0,136, 0,018, 0,006. Então, soma esses três e faço um menos ele. Vou fazer logo direto na calculadora. 1 menos 0,136 menos 0,018 menos 0,006. Então, a gente vai ter como resposta... Eita, não tá batendo não. Será que a soma toda não tá dando 1? Eu vou ter que refazer a questão. Espera aí. Deixa eu verificar essa questão. Provavelmente vou ter que parar, consertar a questão e botar aqui de volta. A resposta eu já sei que está errada. Eu vou somar tudo para ver quanto é que dá. 0,082 mais
0,106 mais 0,008 mais 0,004 mais 0,141 mais 0,2140 mais 0,2 mais 0,065 mais 0,02. Se eu fizesse desse outro jeito, também daria 0,84. Então, tá batendo 0,84. Provavelmente, então, eu cadastrei a resposta errada. Eu vou corrigir, depois eu trago aqui para vocês, certo? Então, essa resposta está errada. Vou botar assim em vermelho, que depois, quando eu desligar o vídeo, eu sei o que é que eu tenho que corrigir lá. Vamos para a próxima. Então, 8 do 11. Considerem o enunciado, a mesma enunciado, certo? Agora a gente quer, se ele não tem o sangue do tipo A, se não é do tipo A, qual a probabilidade dele ser do grupo étnico 2? Então agora a gente tem, olha só, a probabilidade. Sabendo que não é do tipo A, qual a probabilidade de ele ser do 2, do T2? Então a gente tem agora uma condicional. E aí, quando a condicional na tabela, eu gosto de fazer riscando. Eu vou riscar, eu sei que ele não é do tipo A, então vou riscar esse. Vou querer saber a probabilidade de ser do tipo 2, ser esse e esse, dividido pela soma total. Então a gente vai ter que, olha só, a probabilidade da união ou da interseção, probabilidade de ter 2 interseção não é do tipo 2, dividido pela probabilidade de não ser do tipo A, dividido pela probabilidade de não ser do tipo A. Eu poderia, na verdade, né, vamos somar, vai fazer um menos aqui para dar menos conta. Então, embaixo, eu vou fazer no denominador 1 menos a probabilidade do tipo A, que vai ser essas três aqui, olha só. Então, eu vou ter embaixo 1 menos 0,106 mais 0,141 mais 0,2. Vai me dar embaixo. E em cima, T2 e não é do tipo A, que eu já deixei circulado aqui pra gente, certo? Então, é 0,136 mais 0,141 mais... Opa! 0,141 não, ainda bem que vocês me avisaram. 0,018. O professor está meio lesa hoje. 0,006. Vamos lá. 0,136 mais 0,08 mais 0,006. Em cima deu 0,16. 0,16 aqui em cima. Embaixo, agora, a gente vai fazer 1 menos, e aí a soma daqueles ali. 0,106, 0,141, 0,2. Então, 0,553. Aí, se eu dividir um pelo outro, 0,16 dividido por 0,553, 0,289. Opa, também não está dando a resposta, ó. Então, vou ter que analisar essa questão toda. Eu vou botar aqui de novo, errada. Vamos lá, vamos para a questão 9. Agora está faltando só mais uma questão, são 3 itens, mas é uma questão só. Na verdade, eu acho que eu vou apagar a questão 1. Talvez apague uma das questões, para não ficar tão comprida a prova. Considere o seguinte enunciado para responder as próximas 3 questões. Uma pequena empresa de fabricação começará a operar no turno da noite. Há 12 maquinistas.
Então, N igual a 12, deixa eu apagar, eu gosto mais de 12 maquinistas. Se o turno da noite tiver 4 maquinistas, quantas equipes podem ser formadas? Aí a gente vai ter, né, 12 maquinistas e vou tirar desses 12, 4. Então, eu vou chamar o total de 12. Desses 12, a gente vai selecionar 4. Como a gente vai selecionar a equipe para formar uma equipe, vai ser sem reposição. Ou são 4 distintos, 4 diferentes. E a ordem vai importar ou não? Não vai importar, porque eu vou montar a equipe. Não importa quem foi sorteado antes do que quem. Então, a ordem não importa. Então, como é sem reposição e a ordem não importa, a gente vai ter, a resposta vai ser combinação de 12, 4 a 4. Aí a gente vai lá, 12 fatorial, 12 menos 4, 8 fatorial, 28 feio, 8 fatorial, 4 fatorial. Aí a gente vai cortar esse 12 com esse 8, o que é que vai sobrar em cima? Até o 9, né? Até um dígito acima do que eu cortar embaixo. Então, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. E sobrou ainda o 4 fatorial. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí vamos fazer alguns cortes aqui. 4 vezes 3 dá 12. E 10 dividido por 2 é 5. Então, a nossa conta, na verdade, vai ser 11 vezes 5 vezes 9. Vai dar a nossa resposta. 495. E vocês vão ver, ó, é a resposta correta. Tranquilo? Mas vamos para o próximo, que ainda é no mesmo enunciado, né? Se os maquinistas forem classificados de 1 a 12 em ordem de competência, quantas equipes de 4 maquinistas, continuo com 4, não teriam o melhor maquinista? Então, na verdade, agora, eu tinha assim, ó, na minha população, M1, M2, M3, até o M12. Mas eu estou dizendo que eu não vou botar o melhor maquinista. Então, esse aqui está fora. Quantas eu consigo selecionar de tamanho 4 agora? Partindo desse universo, qual vai ser o número total aqui? Eu vou ter 11, porque eu joguei fora o meu melhor maquinista. Então, quantas possibilidades a gente tem? A mesma lógica, certo? A ordem do sorteio não importa, vai ser, são maquinistas distintos na equipe. Então, é sem reposição e ordem não é importante, a gente vai ter combinação de 11, 4 a 4. 11 fatorial, 11 menos 4, 7 fatorial, 4 fatorial. Aí daí que eu vou cortar esse com esse, vou parar no 8, que é 1 acima do 7. Então, a gente vai ter 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Parei no 8. E embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o 4 fatorial. Aí a gente vai cortar, olha só. 4, 2 com 8. Esse ficou esse 3. Então, a gente ficou na nossa conta com 11 vezes 30, né? 11 vezes 10 vezes 3. Dá 330. Isso aqui é um vezes, tá? 330. Então, tranquilo até agora, né? Aí, vamos para a última questão. Se uma dessas equipes de 4 maquinistas for selecionada aleatoriamente em uma noite específica, qual é a probabilidade de o melhor maquinista não trabalhar naquela noite? Então, vejam só. A gente vai ter, né, a probabilidade do meu sucesso é o melhor não trabalhar. Vai ser a probabilidade do sucesso, o número de possibilidades com esse sucesso. Eu vou chamar isso aqui de sucesso. Pela probabilidade clássica, o número de possibilidades de equipes de 4 em que o melhor não trabalha, dividido pelo número total de combinações de equipes. Que a gente já fez. Esse a gente já fez no item A, esse a gente fez no item B. Então, aqui a gente tem de 12, eu vou selecionar 4. E em cima, sem que o melhor trabalhe, eu vou ter de 11 para escolher 4.
Esse eu tenho ainda de cabeça, 330. Aqui era quanto? 495, né? Vou fazer essa conta. Se der certo, desse. Não, eu faço de novo. Não decorei quanto era. 330 dividido por 495. 0,6667. Então, tem A. Tranquilo? Pessoal, então essa foi a primeira prova, certo? Eu espero que vocês tenham ido bem. Já fiz acabei de fazer as correções lá no multiprova naquela questão da tabela, que estava errado, agora vai estar certinho, vocês vão ter lá a alternativa correta para marcar o contrário do que aconteceu quando eu resolvi a prova aqui. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no final na aula da sexta-feira, porque quarta-feira vai ser carnaval, então na aula de sexta-feira. Beleza?